Fala pessoal, vamos tratar de licitações em pontos que o professor acredita serem fundamentais para o ENAMA ou ENAM, como queira. Gente, o ENAM vai cobrar aspectos diferenciados da matéria. Se fosse para cobrar a mesma coisa do que cai nos concursos em geral, a magistratura não precisaria fazê-lo, não é verdade? Então vamos destacar aspectos importantes que o professor considera fundamentais à sua preparação. Vamos lá. Aqui, ó. Licitação e a diferença de contrato administrativo. Bom, o que é a licitação e o que é o contrato? A licitação é um procedimento administrativo, tudo bem? É processo. Tem vários atos unilaterais e que vão redundar, ao fim e ao cabo, caso seja exitosa a licitação, na assinatura de um contrato. Mas a assinatura do contrato é justamente a parte final de todo um procedimento prévio, né? Que visa aqui a garantir uma contratação transparente, justa e econômica. Guarde esses três termos: licitação objetiva a uma contratação transparente, justa, econômica. Transparente, justa, econômica, buscando-se aquilo que a doutrina e a lei falam, tratar-se da proposta mais vantajosa para a administração ou da busca da proposta mais vantajosa. O que é a proposta mais vantajosa? É necessariamente o menor preço? A gente vê aí memes, né? Do café de licitação. Você já tomou café de licitação? Tem uma lá do Mr. Bean tomando e fazendo aquelas caretas dele. Horrível, né? Via de regra, tá, gente? Via de regra é um café de qualidade assim muito ruim, porque normalmente contratado pelo menor preço. Então, se você não coloca lá o tipo do café que você está licitando, vai vir só a casca do pó do café. E você é mineiro, você sabe, né? Ou você que é mineiro, que está aí, aluno do Supremo TV, sabe do que eu estou falando. Aqui no Paraná também, a gente é forte produtor de café ainda. Então, tem o café, tem a borra, tem isso, tem aquilo, tem a casca, e o produtor vende todo, né? O que fazem com isso ele não sabe, ou às vezes sabe, mas prefere não comentar. Então, a proposta mais vantajosa é justamente a melhor proposta. Eu me lembro, gente, de caneta de licitação, não escrevia, porque não pode licitar marca, né? Tem a vedação à marca, salvo as exceções legais. Você não pode licitar caneta com aquele nomezinho que você conhece. Tem que licitar caneta esferográfica azul ou preta. E aí vinham canetas que para escrever eram aquela dificuldade, né? Então, a ideia da lei, ao buscar a melhor proposta, ao buscar a proposta mais vantajosa, é justamente defini-la a partir de critérios objetivos. Não é o que eu acho que é melhor, não é o que eu, agente público, penso que é melhor. Não. É o que é melhor no mundo dos fáticos, no mundo dos fatos, no mundo fenomênico, a partir de critérios objetivos. Então eu elimino subjetividades e reduzo irracionalidades e arbitrariedades. Aqui é importante, tá bom? Eu não posso simplesmente ficar criando dificuldades para diminuir o aspecto competitivo da licitação. Eu não posso fazer exigências administrativas inadequadas, excessivas e que vão limitar a participação. Qual que é o objetivo? Maior número de participantes, melhor proposta. Proposta mais vantajosa. E para isso, eu defino com critérios objetivos quem são os licitantes que têm condições de executar o objeto da licitação, de cumprir o contrato. Então, o contrato vai ser uma etapa apenas, a etapa final, que exige uma série de atos anteriores. Bom, nós sabemos também que a licitação tem duas fases, uma interna e outra externa, né? A interna dentro da administração, no aspecto ali interior mesmo, de planejamento, também de elaboração do edital. O edital vai dizer qual é o objeto, o que vai ser contratado, quais as condições, a modalidade licitatória, com as etapas, a estimativa de valores para a contratação e a minuta do contrato. A minuta do contrato
também integra a fase interna. Aí é publicado um edital que deve estar, inclusive, no PNCP, lembra disso? Tudo bem? Divulgação completa do edital no PNCP. O que é o PNCP, professor? É o Portal Nacional de Contratações Públicas. Portal Nacional de Contratações Públicas. E aí, vencido tudo isso, cumprido todos esses requisitos, aí nós temos a fase externa, tá bom? Bom, a fase externa, professor, como que ela vai se desenvolver? Através de uma das modalidades, que são 5. Concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. Desses, os mais utilizados são o pregão e a concorrência. Mas antes de falar deles, eu tenho algumas informações importantes sobre as modalidades licitatórias. A concorrência, ela sempre foi vista como a modalidade mais completa para as contratações mais vultosas. Isso, para as grandes contratações, nós sempre tivemos a figura da concorrência. Mas a Lei 14.133 traz uma modalidade nova. Isso, traz o diálogo competitivo. Por que o nome diálogo competitivo? Ele é inspirado no modelo europeu, tá, gente? Principalmente diante dessas inovações tecnológicas, desse admirável mundo novo, marcado ainda por soluções que precisam ser conversadas, que precisam ser maturadas, amadurecidas. É isso mesmo. Vamos pensar aqui que a administração quer criar um grande data center com rádios criptografados para os policiais, ou um data center de TI para o judiciário, que vai fazer degravações de audiência, que vai propor minutas de despachos, decisões e até sentenças a partir dos dados constantes dos autos, né? Você tem já uma possibilidade de reduzir o tempo de burocracia da justiça por meio de inteligência artificial. Eu sei, isso ainda é muito incipiente, é muito novo, mas começa com o primeiro passo. E aí a administração não sabe qual é a melhor forma de conduzir a licitação para definir o objeto. Ela precisa conversar primeiro para identificar o melhor caminho a seguir. Então, primeiro vem o diálogo e depois vem a competição. Primeiro há diálogos reservados da administração com possíveis interessados, né, que são cadastrados, e aí depois, quando definido o objeto, nós partimos então para a competição. Tudo bem? Então eu falo aqui que o diálogo competitivo é mais. O diálogo competitivo é mais. Por quê? Porque ele diz respeito a meios e alternativas, é o M de mais, meios e alternativas, adaptações, inovações e soluções. É isso mesmo, ó, meios e alternativas, adaptações, inovações e soluções. Beleza, pessoal? Esse bizu tá no meu livro de administrativo da editora Ridel. Beleza? Vamos lá. Professor, quais são as mais utilizadas? Então, são o pregão e a concorrência, né? Por quê, professor? Porque o pregão lembra bens e serviços, inclusive de engenharia, comuns. Lembra de um prego grande, tá bom? Lembra de um prego grande. Um prego é algo comum. Então, o pregão, um prego grande, um pregão, é para obras e serviços, inclusive de engenharia, comuns. Beleza? Professor, e a concorrência? Obras e serviços, inclusive de engenharia, especiais. A concorrência é especial. Tá bom? Beleza? Lembra você menina, você aluna, né? Que tem a concorrência ali querendo te namorar, muita gente querendo, né, convidar você para ser sua namorada, tal, tomar uma cervejinha, alguma coisa, um refrigerante. Então lembre-se, porque você é especial. Aí você não esquece mais concorrência, obras e serviços, inclusive de engenharia especiais. Beleza? Voltamos aqui para objetivos sociais. Beleza? Objetivos sociais da licitação. Aqui um ponto importantíssimo, gente. Licitação verde, licitação sustentável, fomento, incentivo à inovação, contratação de pessoas com mobilidade reduzida ou egressas do sistema prisional. Aqui, olha, é um hot
deal. É um tema quentíssimo, chapa quente para o ENAMA, tá? Chapa quentíssima essa questão de aspectos sociais da licitação. Olha só. Eu vou mostrar rapidamente alguns artigos. Artigo 11, inciso 4. Objetivo da licitação: incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Olha aí, ó, desenvolvimento nacional sustentável. Artigo 144 fala expressamente da sustentabilidade ambiental, ok? Que poderá ser definida no edital de licitação e no contrato aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental. E por fim eu trago aqui o artigo 25, parágrafo 9º. Olha aqui, o edital poderá exigir percentual mínimo de mão de obra constituído por mulheres vítimas de violência e oriundos ou egressos do sistema prisional. Olha aqui, gente, esse parágrafo 9º frita no calor do Enem, então o professor pede muita atenção para você. Também o artigo 26 aqui, ó, fala margem de preferência para bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, licitação verde. Tá vendo por que licitação verde? Porque busca proteger a natureza, bens reciclados, recicláveis e biodegradáveis. Então, licitação verde, aspectos sociais da licitação, é um tema que o professor aposta para o ENAMA. Olá, seguimos com o segundo bloco sobre licitação pública. Lembre-se, pessoal, licitação pública é apenas uma das modalidades que o Estado tem para comprar, para efetuar ali a aquisição de bens e serviços. Outras hipóteses existem nas chamadas contratações diretas, que se dão por meio de processo de dispensa de licitação. Então, nem sempre a licitação vai ser necessária. Muitas vezes, e eu digo assim, muitas vezes mesmo, inúmeras vezes, o Estado opta pela contratação direta, arvorando-se em um dos permissivos legais. Por exemplo, o Estado está construindo um foguete, está construindo lá uma arma de guerra, está construindo um equipamento de comunicação caríssimo, um satélite, e determinada peça só tem um fabricante que produz. Eu estive recentemente na usina de Itaipu, até porque aqui no Paraná, e vi fotos, das turbinas. E essas turbinas são produzidas por uma determinada empresa alemã. Então eu vou licitar com quem, se tem fornecedor exclusivo? É só essa empresa que fornece aquele tipo de turbina. Pelo menos na época era, o meu exemplo aqui. Então a competição é inviável. E inviável começa com inexigível. Inviável, inexigível. Tá bom? Ou então com um artista consagrado, E esse artista consagrado tem só um empresário. Ou contrata ou não contrata. Qual que é a opção? Sim ou não? Opção sim ou não. É igual ao serviço de bordo de avião, Qual que é a opção? Sim ou não? Quer ou não quer? Agora, se o artista tiver 2 empresários, isso aconteceu com o Roberto Carlos em um determinado momento da carreira dele, aí tinha que licitar para ver qual ia fazer o menor preço. Tá bom? Inclusive, nós temos uma modalidade que era de dispensa e passou a ser inexigibilidade, que é o imóvel que tem as características necessárias para a administração, por exemplo, alugar. Então, a administração precisa alugar lá um local, um imóvel para ser a Secretaria de Saúde. E tem que ser no centro, tem que ter 4 quartos, pelo menos 2 banheiros, numa avenida movimentada para facilitar o fluxo das pessoas, dos serviços, a conveniência administrativa. Então, não vai ter competição, porque a administração vai procurar um imóvel específico que lhe atenda às necessidades. Isso agora é hipótese de inexigibilidade. Então, anota isso. Isso está no artigo 74, inciso 5. Artigo 74, inciso 5. A aquisição ou locação de imóvel cujas características tornem necessária a sua escolha. Agora é inexigibilidade. E como é que eu sei? Pelo caput. Olha só.
O 74 fala, é inexigível a licitação quando inviável a competição. Aí você não lembra. Em especial nesses casos, ou seja, quando a lei fala em especial nesses casos, ela não limita. As hipóteses são números apertos, né? O rol é exemplificativo, em especial aqui. E aí ela vem e diz, né? Mas pode haver outras hipóteses, desde que se explique a inviabilidade da competição, desde que seja fundamentada essa inviabilidade. É por isso que se faz o processo de dispensa, fundamentando essas situações. Indo ao nosso slide, eu tenho aqui que a Lei 14.133, finalmente, né, Lei 14.133, em pleno vigor, codificou parcialmente a matéria. Por que codificação parcial? Gente, vocês lembram que na época da Lei 8.666, há ainda contratos, né, em curso com base nela, mas você havia muitas leis esparsas, lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratações, lei do pregão. Isso tudo acabou sendo compilado, aglutinado na Lei 14.133, certo? Só que existem outras leis, né? Por exemplo, PPPs, a parceria público-privada, Lei 8.987, que trata de processos de escolha, vamos dizer assim, concessões, permissões, PPPs, e uma lei importantíssima que você não pode esquecer jamais, que é a Lei 13.303 de 2016, que é a chamada Lei das Estatais. Ela tem um capítulo específico de licitações para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, em relação às estatais, eu não aplico a 14.133. Vou repetir. Em relação às estatais, eu não aplico a 14.133, exceto na parte penal. Isso, exceto na parte criminal, nos chamados crimes de licitações, crimes relacionados a licitações, ok? Desburocratização e vedação ao formalismo excessivo. O STJ diz o seguinte, a administração tem que escoimar. O que é escoimar? É limpar, é depurar, é retirar exigências desnecessárias e de rigor excessivo que sejam prejudiciais ao interesse público, né? Como, por exemplo, querer exigir ali que se traga cópia autenticada do edital, se o edital, por exemplo, ele é eletrônico, ou quando, né? Esse é um caso do Tribunal de Contas de Minas, quando a administração se nega a fornecer o edital de licitação por meios eletrônicos. Vai lá, a pessoa pede o edital e a administração se nega a fornecer o edital por meios eletrônicos. Porque isso, segundo o Tribunal de Contas Mineiro, é uma conduta discriminatória e viola a isonomia entre os possíveis interessados em contratar com a administração. Então, gente, vamos desburocratizar, vamos tornar as coisas simples, tá? Olha só o artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte, e aí vem, item 3, o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição de qualidade, de qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo da proposta, não implicará seu afastamento ou a invalidação do processo. Ou seja, aqui eu tenho dois princípios que eu trago no slide. Dois princípios. Quais? Desburocratização e formalismo moderado. Por quê? Gente, às vezes as pessoas buscam pelo em ovo, né? Pelo em ovo, ou um cisco no meio do oceano, para afastar um licitante, enfim, para propósitos até pouco republicanos. E a lei é sábia ao dizer o seguinte, olha, não comprometeu, não teve prejuízo, ne pas de nullité sans grief, sem nulidade não há prejuízo, segue o baile, segue o jogo, tá bom? Não vou afastar se eu conseguir compreender a proposta. Beleza, ok? Exigências meramente formais, se não compromete a proposta, são superáveis. Inclusive aqui, desburocratização, prova da autenticidade de cópia de documento público pode ser feita perante o agente da administração. Ele bate um carimbo lá, confere
com o original. Só isso. Ou declaração de autenticidade do advogado, né? Claro, sob responsabilidade dele. Reconhecimento de firma só quando tiver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Se a lei não impõe, se a lei não exige, não é necessário. Agora, se eu estou em dúvida, aí eu exijo. Tá bom? Inclusive, fala aqui dos atos preferencialmente digitais, tá bom? Inclusive das sessões de julgamento devem ser virtuais, beleza? E caso não seja possível, então deve ser filmada. Lembre-se disso para garantir transparência. Olha só. Artigo 17, parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente de forma eletrônica, admitida a forma presencial, desde que motivada, e nesse caso gravada em áudio e vídeo. Beleza? Um outro ponto. Está aqui no artigo 12, parágrafo 2º, diz lá, é permitida a assinatura digital, desde que com o certificado ICP Brasil. Cuidado, tá, gente? Nem todo certificado digital está cadastrado nessa infraestrutura de chaves públicas ICP Brasil, tá bom? Então, cuidado, inclusive como advogado, advogada, se você o for, tem juízes que não aceitam alguns certificados que não estão no ICP. Então, também nas licitações, exige-se aqui que esse certificado seja emitido dentro dessa infraestrutura de chaves públicas. Beleza? E por fim, eu quero trazer essas duas novas hipóteses de contratação direta. Aqui é importantíssimo o tema fervendo pro ENAMA. Olha só, gente, olha aqui. No artigo 75, nós temos dispensável a licitação, tá bom? Licitação dispensável. E aí eu venho aqui, ó, no inciso 17, contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para cisternas ou tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, beneficiando famílias rurais e de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta de água. Aqui entra o semiárido nordestino, né? Então, para a implantação de cisternas, a licitação é dispensável. Lei 14.628 de 2023. E, além disso, para a contratação de entidades sem fins lucrativos para a implantação do programa Cozinha Solidária. Então, lembra disso, seca e cozinha solidária. Vai cair no ENAMA, seca e cozinha solidária, novas hipóteses de dispensa. Um abraço.